Muito bem-vindo, muito bem-vinda ao programa de estreia do podcast da Lelis Nutrition. Hoje nós estamos aqui com duas pessoas muito mais especiais para a gente entrevistar aqui nesse programa de estreia. E aqui, antes de qualquer coisa, eu quero dizer para vocês o seguinte: a Lelis é uma empresa com mais de 10 anos, especializada em nutrição animal, comprometida em oferecer soluções naturais para máxima performance e saúde. Então, olá, tudo bem com vocês, pessoal? Bom dia, Sabino, como é que tá? Bom dia, muito bom dia. Estou aqui com o Daniel Moraes, ele que é o diretor e fundador da empresa, e também com a Adriana Figueiredo, gerente técnica. Quem vai falar um pouquinho sobre a sua parte profissional, quem são vocês? Explica pra gente aí, fazendo um favor. Bom, Quer começar? posso começar. Pode começar. Bom, um prazer estar aqui nessa nova oportunidade aí que a Lelis está trazendo, né? Eu acho que a ideia, né, quando surgiu esse podcast, era muito mais a gente compartilhar um pouco desse nosso, não só desse nosso dia a dia, mas no meu caso, mais precisamente, eu acho que tudo o que eu aprendi nesses 4 anos aqui de Aleris. Né? Já são 4 anos de Aleris. Já são então. 4 anos de Aleris. Então, meu nome é Adriana, eu tenho uma formação em zootecnia. Todo o meu mestrado, doutorado sempre foi nessa área bem de nutrição mesmo, né? Aves e suínos principalmente. Já trabalhei em outras empresas, mas sempre muito focado na parte de pesquisa e desenvolvimento, né? Então, quando eu iniciei aqui na Aleris há 4 anos, de início foi muito mais para trabalhar essa parte dos desenvolvimentos mesmo, né? Visto que é uma empresa que sempre vislumbrou essa parte de incentivos na pesquisa e tudo mais. E com o tempo, há 2 anos e meio, eu estou como gerente técnica. Adriana, então você é uma cientista, é isso? Pode-se dizer que grande parte da minha vida eu fui considerada uma cientista Uma mesmo. cientista mesmo. E agora tá... Com certeza continua. Com certeza. Agora, e você, Daniel? Você é diretor fundador. De onde surgiu essa ideia? Como você chegou até aqui? Olha, a minha trajetória foi bem inusitada. Eu cheguei na área de nutrição animal um pouco por acaso, mas acabei me deslumbrando com o potencial que existe, em particular na linha de produto que a gente trabalha com mais ênfase, que é de leveduras, né? Eu sou administrador de empresas, havia trabalhado em algumas multinacionais, em áreas de desenvolvimento de mercado, de exportações, mas me chamou muito a atenção quando eu entrei nessa área para ver o potencial que o Brasil tem e de que quem não é do setor tem muito pouco conhecimento de fato como que é essa área, a grandeza dela, né? A gente está acostumado a ir no mercado e escolher qual carne a gente quer, qual tipo de corte, mas a gente não tem muito conhecimento de toda a cadeia que existe até aquilo chegar na prateleira. E isso foi me motivando, eu acabei entrando na área de leveduras, né? Trabalhei no Brasil, trabalhei para uma empresa do exterior também, e eu vi que era uma área assim de muito potencial, mas que ainda muito truncada, né? Eu acho que a beleza, acho que desse podcast que nós estamos começando é poder difundir ainda mais o que a gente vem fazendo ao longo desses 10 anos, usar a internet mesmo, né, e os meios de comunicação para a gente atingir um público maior e trazer aquilo que para mim é uma motivação pessoal, que é difundir um pouco mais de verdades e quebrar um pouco de mitos, né, dos produtos de nutrição animal, mais aprofundado naqueles que a gente trabalha, que são as leveduras e derivados, de trazer um pouco de conhecimento e ajudar as pessoas a entender um pouco mais do setor e melhorar a produtividade, né? Então, começou de uma vontade de fazer um pouco diferente, trazer mais transparência para essa categoria de produto, e daí nós fomos nos desenvolvendo e acabamos expandindo bastante o leque. Então, estou muito feliz de estar aqui hoje. Agora, nesse programa de estreia, a gente está aqui para desmistificar a levedura. Certo? Nós temos uma cientista, um diretor da empresa, e a primeira pergunta que eu quero fazer é a seguinte: o que muitas pessoas acabam fazendo no dia a dia, né? O que são leveduras e como iniciou o uso para animais? Quem quer me responder? Cientista, acho que é melhor para responder, melhor cientista, né? Eu acho que eu posso começar aí sempre complementando com o Daniel, porque uma coisa que ele falou, né, desse início aí, dessa motivação mesmo da Aleris, foi o que eu me identifiquei mesmo desde o início, né? Como eu disse, eu tive a oportunidade de trabalhar sempre nessa área de pesquisa. Então, sempre tive acesso a diferentes tipos de produtos, diferentes tipos de aditivos, né, dentro da nutrição animal. E eu achei que eu entendesse alguma coisa de levedura mesmo, viu? Frente às pesquisas e tudo mais que eu já tive a oportunidade de conduzir. E, de fato, eu acho que assim, esse olhar que a Aleris traz, né, e principalmente o Daniel, ele me abriu um novo universo mesmo, mais esse sentido de
de você ir a fundo no produto, né? Assim, entender mesmo. Na hora que você fala de levedura, todo mundo já teve algum contato com levedura, né? Ou comendo um pão, tomando uma cerveja, a levedura tá No Yakult também tem levedura? Não sei se... No Yakult. Não era outra coisa? É um outro Eu sou micro-organismo, leigo. mas Outro tipo de micro-organismo. Mas que tá ali, tem né? a ação... Tem uma ação vamos ali. dizer, Tá. são parecidos no propósito. No disso, propósito, né? tá. Então a levedura ela é uma constante no nosso dia a dia, né? Mas de fato essa questão da nutrição animal e até a gente fazendo um paralelo assim do que foi a levedura há 20 anos atrás, né? E a levedura nos dias de hoje teve um processo assim de tecnologia mesmo, né? De aplicar tecnologia que foi muito grande. Então, há 20 anos atrás, voltando um pouco, a levedura, ela era tratada como um subproduto mesmo da usina de etanol. Sério? Então, o Brasil é um grande produtor de etanol, né? De usinas de cana-de-açúcar, tem de milho também, mas agora focando mais na cana-de-açúcar. E esse resíduo da usina de cana-de-açúcar, muitas vezes era até mesmo descartado, sendo até um problema para o meio ambiente, né? Sério? Então foi uma forma também das pessoas começarem, né? Começou um grupo também de cientistas a entender melhor esse produto. No início ele era bem mais dedicado para ruminantes, né? De forma geral, porque nunca foi um produto com muito controle de qualidade, era mesmo É um resíduo, né? Era um resíduo. Era jogado fora. Para não jogar fora, secava do jeito que dava e encontrava onde que ele podia ser usado. De uma forma bem grosseira, né? Falando, é isso que acontecia. Exatamente. Entendi. E com o tempo, né? Então fazendo essa retrospectiva aí de 15, 10 anos atrás, foi se aplicando muitas tecnologias, né? Então hoje você de fato não trata a levedura como um resíduo. Sério? Você é um micro-organismo riquíssimo, acho que isso, né, voltando um pouco para a sua pergunta inicial, na hora que você entende mesmo a levedura e todo esse conteúdo citoplasmático, a parede celular da levedura, que é rica nesses bioativos que a gente discute muito dentro de nutrição, né, que é MOS, beta-glucano. Então, na hora que você entende também essas questões de processo, do tipo de substrato que você oferece para aquela levedura, para ela exprimir um perfil também, né? Porque ela é substrato dependente. Então, todo esse entendimento mesmo de processo ajudou, e me ajudou principalmente muito, nessas questões de posicionar produto, de entender se é para ave, se é para pet, se é para suínos. Eu acho que, assim, esse olhar foi bem da Leris e principalmente do Daniel mesmo. Acho que é legal ele falar um pouco dessas questões de processo, porque veio de uma... Acho que essa característica curiosa dele aí, que ele foi a fundo mesmo. E aí isso traz, né? Traz um novo mundo mesmo. Eu acho que na hora que você detalha bem essas questões de processo, fica mais claro você entender a aplicação, para que serve, para que não serve, como você muito diz. Então aquelas pessoas que acabaram fugindo da aula de biologia, agora tem que retomar a de biologia. Ué, a gente está tentando, assim, ser um tipo de um professor, mas de uma forma mais didática, né? Aquilo que a gente não aprendeu lá, nós estamos tentando passar. Porque era difícil aprender, né? É muito detalhe, mas acho que o bom... eu entrei na área completamente ignorante. Sério? E para mim foi a melhor coisa, né? Porque se você é um ignorante... Como é que você faz para conseguir nivelar a conversa e entender, né? Eu me vi numa área extremamente técnica, vendendo um produto técnico e eu não tinha conhecimento técnico algum. Então, a saída que eu encontrei foi assim, de começar a me aprofundar mais, entender mais de processo, visitar muito tipo de fábrica, entender como é que a gente parte, o ponto de partida, a largada da corrida é a mesma. Você pode ter uma levedura com 5 leveduras no mesmo ponto de partida, mas dependendo do que você fizer com cada uma delas, você chega num final completamente diferente. E você fala, pô, mas tem tanta informação por aí, esse produto dizem que é isso, aquele produto dizem que é aquilo, coisas tão diferentes, como é que a gente sabe realmente, né, se isso é uma coisa mercadológica ou se é uma coisa sustentada tecnicamente? E aí, acho que o que a gente vem fazendo, né, Adriana, ao longo do tempo, para desmistificar como aqueles programas mesmo, né? Vamos começar a fazer avaliações, encontrar lugares que nos apoiem. A gente trabalha com laboratórios da Europa, dos Estados Unidos, na Ásia. Cada um deles para encontrar um pedacinho desse quebra-cabeça e de repente você começa a falar, não, peraí, mas estão falando esse montão de coisa aqui que todo mundo sempre acredita, mas na verdade não é tão assim, né? E aí com isso a gente começou a ter um entendimento legal
E informação é decisão, né? Você consegue... Sem Não, dúvida. bom, tudo bem, então se é desse jeito aqui, eu vou trabalhar o meu produto focado nesse objetivo final, porque é o que o produtor precisa. E aí, fatalmente, não existe um produto que sirva para tudo, né? Mas Claro. o processo, como a Adriana estava comentando, o que você... A levedura, a gente costuma pensar assim, é levedura, né? Mas ela, na verdade, ela é o começo. O final, se a gente pudesse fazer uma analogia que a maioria das pessoas entende, é como se a gente falasse assim, olha, você quer tomar um whey protein isolado? Ah, não, eu já tomo leite todo dia. Não, calma. Leite é uma coisa. Whey protein isolado, concentrado, é uma coisa que saiu do leite, mas deixou de ser leite faz muito tempo. Muito tempo, é verdade. Que é isso a concepção da levedura, as pessoas ainda têm ideia daquela levedura lá de trás, inteira, muito em função da falta de clareza mesmo de quem traz esse produto para o mercado, começa a ter uma história mágica em volta do produto, né, de que ele é maravilhoso para isso e aquilo, e acabam deixando de ajudar o cliente ou o nutricionista, o tomador de decisão. Olha, esse produto tem essa característica, ele vai ser bom nisso, vai ser limitado naquilo, que é o que todos os produtos têm, né? Nosso, de qualquer outro, eles têm fortaleza e tem os pontos onde eles não têm. Acho que esse é o... essa é a beleza da levedura, assim, em vez de tratar ela como uma caixa preta, uma caixa de mágica, Que ninguém sabe como funciona que direito. ninguém sabe, é tudo igual, a gente faz, não, ó, isso aqui é isso aqui é aquilo, serve para isso, o nosso produto é bom nisso, mas não é tão bom naquilo, e naquilo que a gente se propõe a ser bom, a gente quer trabalhar para ser o melhor, né? Perfeito. Não quer dizer que a gente já esteja lá, mas é uma busca infindável, né? A gente nunca vai chegar num ponto e falar, não, agora acabou, né? Sempre tem algo a melhorar, ou sai um produto novo, é muito É empolgante. correto afirmar que não se existia muitos estudos a respeito da levedura e vocês assumiram essa demanda de estudar mais a fundo para poder oferecer informação para o mercado ou não? Esse é um ponto um pouco polêmico, assim, né? Mas assim, não, pesquisa existe, acho que assim, em nutrição animal, né? Vamos dizer, a levedura começou a ser usada de uma forma mais contundente, assim, de forma mais constante, talvez na década de 90. Mas desde os anos 30, 40, a gente sabe que a levedura é usada como um suplemento, um melhorador de performance, Tá. mas de uma forma ainda mais arcaica, sem muita compreensão, né? Não tinha tanta tecnologia de processamento, mas ela já era usada porque sabia-se que quando havia uma fermentação, os animais tinham um perfil de produção melhor, né? Eles aumentavam um pouco a digestibilidade, saúde. O que aconteceu da década de 90 para cá é que a tecnologia começou a transformar o entendimento do que a levedura poderia fazer. Entendi. Então as avaliações começaram a ficar muito mais técnicas. O que eu acho que o nosso Desmistifique e ajuda é que, assim, em geral, as empresas tratam, né, elas fazem avaliações e acabam trabalhando em cima ou divulgando só aquilo que é bom. Porque comercialmente é o que interessa e a gente entende isso. Mas é que para quem está do outro lado da mesa, saber onde ela não funciona, fala, tive resultado bom aqui e aqui, mas no outro não foi tão bom. Para o cara que toma uma decisão, isso também é muito importante, porque ele sabe, eu vou escolher outra solução, outra ferramenta para esse problema e vou deixar a levedura para aquele problema ali que eu sei que quando tiver. Eu posso usar. É como uma caixa, né? Tipo uma caixa de ferramenta, a chave de fenda não vai resolver o problema onde é necessário um alicate. Agora, existem diferenças entre as leveduras e se existir, quais são essas diferenças? Eu acho que, para mim, né, entrando nesse desmistifique, tudo isso que a gente está falando, foi uma das melhores até, não posso dizer descobertas, mas assim, um esclarecimento mesmo. Porque quando você fala de levedura, é isso, é Saccharomyces cerevisiae, a grande maioria, né? Mas essa questão, de novo, voltando em processos, quando você vê, por exemplo assim, você pega uma levedura que vai fermentar numa condição ideal para fabricação de pão, de panificação. Tá. Essa levedura, ela está num ambiente propício ali, né? Você quer que ela aumente, você dá o substrato ali correto para ela justamente crescer, né? Tá naquele ambiente ali propício, não tem desafio. Só uma pergunta para um leigo, assim, substrato seria uma comidinha para levedura, é isso? Exatamente. Tá. Então vamos pegar um outro extremo, uma levedura que está num tanque de fermentação de etanol, Tá. que está com pH baixíssimo, com uma condição de ambiente, vamos assim dizer, muito mais desafiadora. Ela tem que sobreviver ali naquele ambiente
né? Não tá propício para ela. Não tá propício. Ela tem o substrato também, lógico, porque senão ela não multiplica, mas é uma condição completamente diferente do que uma panificação. Vamos pegar os extremos. E as duas são a Saccharomyces cerevisiae. Né? Então você fala assim, puxa, e o produto final é o mesmo? O que você se aplica? O que aplica isso para nutrição animal? Então essas questões, igual a gente está falando de substrato, né, que é justamente esse diferente substrato, né, para a levedura, isso influencia muito na própria composição da levedura. Tá. Né? Então, por exemplo, assim, num meio hostil, ela vai ter uma parede celular mais grossa, vamos assim dizer, porque ela está se defendendo naquele meio. Entendi. Então, isso, se você pensa em animal, fazendo um paralelo, a digestibilidade de uma levedura inativa que vem do etanol, ela é uma digestibilidade pior do que uma de panificação. Entendi. Pegando ela inativa, né? Se você hoje em dia, então, né, dando esse exemplo de novo da indústria de etanol, né? Mas se você pega essa levedura inativa que estava nesse meio, com alto desafio, e aplica um processo que a gente chama de promover uma lise celular, que é justamente tentar fazer essa levedura... Tem processos diferentes também, né? Autólise, hidrólise, mas no final, essa lise celular, você propicia como se fosse uma... Como que eu posso dizer? Da parede celular. Microperfurações nela. Exatamente. Entendi. E isso você melhora muito a digestibilidade para o animal. Então você expõe melhor o conteúdo citoplasmático. Você, até essa parte da parede celular, você deixa ela muito mais propícia para o animal. Biodisponível, né? Biodisponível para esse animal. Então, assim... O que eu te falo é isso. E tem levedura de cerveja também. Então, se a gente... No mercado, e todas são Saccharomyces cerevisiae também. É a mesma fonte, assim. A levedura é a nome. mesma, mas é o que o Daniel falou. Você direcionando essa levedura, você tem produtos diferentes. Entendi. Então, pensando assim hoje no mercado pet, né? O mercado pet, um grande uso de levedura no mercado pet é mais a levedura de cerveja. Porque ela tem uma característica... muito mais algumas características organolépticas mesmo assim para o animal, entendeu? De sabor, que são agradáveis para o mercado pet. Olha só. Né? Mas ao mesmo tempo, você entende que com essas tecnologias, né, que se aplicam nos outros tipos de levedura, você também consegue, né, moldar produtos, vamos assim dizer, também direcionados para esse tipo de mercado, como para o mercado pet. Que interessante. Então Voltando, você fez uma pergunta assim, o que é a levedura, né? Não sei se a gente respondeu isso, mas ela é um fungo. Ela é um fungo legal. De uma célula só. Por isso que existe uma certa, vamos dizer, facilidade de você mexer com ela. Porque como ela é uma célula só, dessa célula você consegue separar diferentes coisas dependendo do processo que você aplique para intensificar a ação ou o efeito que cada um desses componentes traz. Então, se for pensar nela inteira, tem desde proteína, que são uma fonte de aminoácidos muito legal, que é nutrição. Você tem uma outra parte, o MOS, que a Adriana comentou, que ele é um aglutinador de salmonela e de E. coli. Ela ajuda a tirar esses micro-organismos do intestino, deixar um ambiente mais sadio no intestino, né, para a digestão acontecer. Então, pensa que ela é uma rocha bruta. Você consegue separar esses compostos e aumentar a eficácia ou a contundência desses compostos, como eles vão atuar no animal, dependendo do processo que se aplica. Então, né, sobre a pergunta se tem diferença, começa no tipo de fermentação, o que você dá para ela comer e como que ela vai crescer. Né? Pensando uma analogia no nosso mundo cotidiano aqui, se a gente pegar uma pessoa e falar, você vai ir para academia 4 horas por dia, e daqui um ano você for avaliar ela e comparar com o outro, falar, você vai ficar no sofá todo dia, vai comer pizza e hambúrguer todo dia, e daqui um ano a gente compara. Eles partiram do mesmo ponto, mas lá na frente o resultado vai ser diferente. A levedura também é isso, dependendo do que você faz, o que você dá para ela comer e o meio onde ela vai se desenvolver, ela toma uma forma completamente diferente da outra que trabalhou num outro meio. E isso é legal, porque cada uma delas tem uma função legal. Mesmo a que nasceu, se desenvolveu ali na cana-de-açúcar, por exemplo. Com certeza. Né? Cada uma tem sua característica que pode ser direcionada para frentes específicas. Exatamente. Tem uma pergunta que eu ia fazer aqui que eu acho que vocês já responderam, mas se puderem também dar uma olhadinha para ela com um carinho especial, que é: essas diferenças podem fazer a diferença na saúde e alimentação do animal, certo? Com certeza. Sim. Né? E de que maneira isso pode mudar de fato, assim, pro animal?
Eu acho que uma parte assim que a gente se depara muito no mercado é com as dores mesmo do cliente, né? Então, por exemplo, assim, muitas vezes você vai falar assim, eu tô usando, sei lá, uma coisa comum, um milho que tem muita micotoxina. Tá. Que tipo de produto que eu posso usar? Qualquer levedura? Que levedura que eu uso para esse tipo, para ajudar, por exemplo, nessa parte de absorver micotoxina? Um exemplo aqui. Né? A gente sabe que, assim, a parte de absorção de micotoxina, que faz parte da levedura também, é muito mais relacionado com a parede celular. Tá. Então, você usa um produto que é mais parede celular, né? Outra questão é, por exemplo, assim, uma fonte proteica com alta digestibilidade, que é igual a gente estava falando, para animais jovens, né? Até como leitões, ou animais que você quer justamente oferecer um perfil de aminoácido, né? Que o aminoácido ele compõe a proteína. Esse perfil de aminoácido para o animal, mas também com uma boa digestibilidade, como a gente estava falando. Aí a gente tem o que a gente chama de uma levedura autolisada, né? Ou lisada, que é essa que eu te falei, que é da própria cana-de-açúcar. Que daí tem essa aplicação muito boa para essa parte de uma digestibilidade proteica, né, nesse animal. E outros tipos de aplicação também, né? Como o Daniel comentou, essa parte para pet, por exemplo, se procura muito produtos que tenha esse MOS, que é o mananoligossacarídeo. Por quê? Porque ele é um tipo de produto, uma parte, né, da parede celular que vai ter essa ação no intestino mesmo. Então ele é muito relacionado com a parte de saúde intestinal, né, melhorando essa questão de patógenos, né, principalmente. Então, assim, essas finalidades, né, que a gente tenta trazer para o cliente mesmo e adequar com o que ele precisa, né, com essa dor dele, né, que a gente chama muitas vezes. Agora, assim, vocês vendem especificamente para o mercado B2B, para empresas, ou vocês também produzem o produto final que as pessoas vão encontrar na gôndola do supermercado? Não, na gôndola do supermercado não. Mas para nós temos dois tipos de cliente. O B2B, que é quem vai fazer ração, ou quem vai fazer um premix, ou um concentrado. E essa empresa vai vender para um produtor animal, que pode ser um produtor rural, ou pode ser uma empresa também, tipo as grandes do setor. Ou a gente vende direto para o produtor. Então, essa venda ao produtor, vamos dizer assim, é um B2B, porque é um negócio dele, mas muitas vezes é uma pessoa mesmo, que é quem toca a granja, né? Mas geralmente, assim, a gente, para gôndola de supermercado, a gente ainda não tem um produto. Talvez para pet no futuro a gente venha a ter. E por que não, né? Mas ainda não. Agora, o que a dona de casa ou dono de casa que tem lá o seu pet deve levar em consideração na hora de escolher um produto? Você sabe me dizer? É uma boa pergunta. É uma ótima pergunta. Acho que até ela, antes da gente entrar especificamente em pet, eu acho que complementando o que a Adriana vinha falando, assim, a pet é um membro da família, né? Os animais de produção, a gente não tem tanto contato com eles como sociedade, a gente tem mais na parte da produção. E essa parte da produção, ela tem uma série de desafios, que os animais crescem, né? Então, existe uma melhora na conscientização do tipo de criação animal, o bem-estar animal, e isso vem transformando a indústria, né? E uma das pressões que o mercado consumidor aplica hoje, e muito bem aplicado, é uma conscientização do que os animais comem. Porque eles vivem em ambientes assim, com uma alta densidade de animais, tem até controle sendo implantado nesse ponto de vista e tal. Mas uma das coisas que acontecem e é onde a Leris entra nós queremos fazer com que a nutrição dos animais seja mais saudável. Maravilhoso. Porque vai ser para eles e para nós também, que somos quem consumimos, né, carne, ovos e tal. Então, os produtos da Leris entram para ajudar a aliviar um pouco desses desafios e estresse sem precisar recorrer a medicamento, né, tipo antibiótico, né? Não vamos nem falar de hormônio em frango, que é uma coisa que é um mito que tem também, que não é bem a nossa área de atuação, né? Essa parte de sanitária, mas a gente ajuda também a esclarecer um pouco disso. E os nossos produtos entram para melhorar a vida dos animais, a digestão, a forma como eles crescem, se desenvolvem. Isso se aplica a qualquer animal, né? Seja de produção, seja pet. Na área pet, o produto que ele vai fazer, os produtos, eles vão para ajudar a que a função intestinal do cão,
do gato e outras aves, né, elas funcionem de uma forma mais regular. Tá. Até a economia circular está aí para reaproveitar muitos ingredientes e insumos da indústria para reaproveitar e transformar em alimento. Isso. E às vezes existem alguns gargalos, né? O processamento, nem toda empresa é muito aplicada em processar da forma melhor que existe, a pressão por custo é muito forte. Sim. E às vezes o ambiente onde o animal está também não tem tanto controle. Estou falando mesmo de pet, né? Uhum. A gente está acostumado com o pet que vive dentro de casa, mas tem lugares que às vezes não é tão controlado. Então o que a gente busca é que no meio da ração dele a gente assegure que tem uma fração que vai cuidar da saúde daquele animal. Entendo. Evitar dele comer alguma coisa sem querer, que acabe prejudicando, que ele possa ter uma disfunção intestinal. A gente está ali para ajudar que isso seja evitado e melhorar o status imune dele. Maravilhoso. Você quer agregar alguma coisa? Não, a grande questão, acho que só complementando, né, essa parte até pet, eu acho que, como eu disse, a levedura de cerveja, que eu dei um exemplo, sempre foi muito utilizada para pet, mas o que a gente está entendendo nesse mercado é justamente isso, que você, dentro desse universo de leveduras, né, de compostos, de extratos, né, que a gente também trabalha com diferentes extratos de composição, você atua muito além de só esse desempenho. Tá. Você trabalha em questões de modulação de microbiota, né, que é uma das áreas que a gente também está trabalhando muito firme mesmo, entrando fundo nessas questões de modulação de microbiota. E esse mercado pet, dado essa importância, e a gente entende mesmo, como o Daniel falou, que é um membro da família e tudo mais, hoje a Leres também ela tem uma visão bem direcionada para essa parte pet, né? Então a gente também está estruturando bem os produtos. A gente tem uma pessoa no meu departamento, que é a Vanessa, que é veterinária, muito focada na parte desses desenvolvimentos para pet. A gente está com uma parceria que é muito legal com o professor Bruneto, Márcio Bruneto, que ele é uma referência aí na área. Ele é um professor da USP. E fazendo uma série de experimentos focados para cães e gatos, né? Bem entendendo palatabilidade, entendendo digestibilidade, entendendo modulação de microbiota. Que interessante. Então você perguntou, falou, hoje a gente não está aqui, mas daqui a um ano, quando a gente voltar a falar, talvez a gente vai estar com uma outra... uma melhor visão pet ainda, né? Porque a gente está se estruturando para isso, né? Então a gente está fazendo investimentos consistentes porque a gente entende a importância desse mercado. Tinha uma pergunta muito boa aqui, eu acho que de certa forma vocês já responderam, mas vou fazer. Qual é a maior dificuldade hoje, na opinião de vocês, para falar e trabalhar com leveduras? Quer falar? Pode falar, porque eu acho que isso aí é bem resumido. Por isso que ele começou a Leres, com essa dificuldade de trabalhar nesse mercado de leveduras. Daria pra gente passar umas 4 horas aqui falando só disso. Sério? Mas eu acho que assim, quando a razão, como a Adriana colocou, a razão de ter começado a Leres foi assim, poxa, a gente acabou chegando à conclusão que falta muita informação. Por incrível que pareça, o setor de nutrição e saúde animal se desenvolveu muito, as tecnologias evoluíram, a gente está falando de nutrição de precisão e ainda existe uma categoria de produto que sobrevive a essa evolução, que tenta viver... Assim, eu sinto que as empresas tentam viver no passado, é o mesmo argumento há 30 anos, sem querer deixar de forma explícita, olha, o meu produto é bom para isso, e aqui que você deve focar a sua atenção. Entendi. Porque, na verdade, sim, os produtos que são bem feitos são todos bons. Não é só o da Leres que é bom. Tem muita empresa com produto bom. O que acontece é que muitas vezes eles são sugeridos para situações onde eles não têm muito efeito. Entendi. E tem os que também realmente não são, né? Não tem muito zelo, como em qualquer outro setor. Mas acho que a nossa função é assim, poxa, vamos mostrar a diferença que existe, onde a gente é bom e é ruim, e ajudar as pessoas a tomarem decisão, seja o nosso produto de eleição ou não. No mínimo, no final do dia, acho que a gente tem uma função educativa também. Se tem tão pouca empresa, né? Eu estimo que tem umas 6 grandes empresas a nível mundial vendendo leveduras. Algumas delas são muito mais fortes em food do que em feed. Então o feed acaba sendo uma consequência do food. Então, acho que é feed?
Feed é área animal. Né? Tá. Elas têm uma área... As maiores empresas do mundo de levedura, na verdade, vendem produto para consumo humano e tem como um subproduto uma parede celular ou outros componentes que sobram, vamos dizer, entre aspas, da produção para o humano e são bons produtos para nutrição animal. Mas isso aí acaba confundindo o foco do negócio, né? E a gente tenta trazer um pouco de luz nisso aí também. Olha, esse produto é legal, mas ele é mais focado para essa aplicação aqui, ó. Tá. O nosso, talvez, nisso aqui não vai te ajudar tanto, mas para esse desafio entérico, salmonela, E. coli, se a gente está precisando prevenir alguma contaminação, talvez o nosso produto seja um fit legal. Mas a informação é a base, né? A gente vê... É comum, né, Adriana, a gente fazer reuniões com clientes que usam levedura há muito tempo e a gente explica, olha, a levedura é isso, a parede celular é isso, a levedura lisada é isso, a cultura de levedura é isso. Eles, nossa, eu nunca tinha tido uma explicação dessa, eu nem sabia o que eu comprava. Que interessante. É incrível, o negócio tá forte, faz 20 anos que a levedura tem um consumo importante e as pessoas até hoje, muitas não sabem. Então, a gente atribui um pouco de responsabilidade nossa, transmitir um pouco do que a gente vem aprendendo há quase 20 anos para que as pessoas possam também tomar decisões boas, né? E se o nosso produto a gente tiver feito a lição de casa bem, ele vai ser um dos potenciais candidatos a ser usado. Adriana, agora você que está na trincheira no dia a dia vendendo, é uma gerente técnica, você acredita que o conhecimento e a informação ajudam o cliente a tomar uma melhor decisão de compra? Então, Sabino, acho que tudo que a gente falou até agora vem bem de encontro com essa preparação mesmo frente ao cliente, né? Porque eu acho que assim, o que norteia, né, uma das nossas iniciativas é justamente dar o conhecimento para que ele tenha a ferramenta da decisão mesmo, né? Para que ele consiga decidir o que ele quer. Mas o que o Daniel comentou já mais de uma vez, né? A gente veio para um mercado ainda que tem vários tipos de abordagem, né? E acaba que dá uma confundida aí na hora que você vai querer direcionar melhor os produtos, né? Então, o que é a questão? Hoje, por exemplo, a gente está com uma iniciativa aqui dentro que chama Jornada do Conhecimento. Então, o que é a intenção dessa Jornada do Conhecimento? É a gente ir na base, na formação. Então, ao invés da pessoa já ir no mercado e ouvir, né, de vários argumentos, né? Porque existem muitos argumentos de marketing mesmo, né? Para você conseguir usar aquele produto de uma forma que às vezes é muito mais marketing, né? Do que aplicação mesmo. E a jornada do conhecimento é a gente ir nas universidades, né? Pegar na universidade, gerar essa troca de informações, instigar um pouco com essas questões de... Como você começou aqui? O que é levedura? Para que serve? É tudo igual? Então, não é falar de produto mesmo. Não vou chegar lá falando de produtos da Aleris. Mas de uma forma indireta, né, você vai dando esse conhecimento, né, vai dividindo esse conhecimento, para que depois, lógico, com muita humildade, a gente está sempre aprendendo, viu? Claro. Não vou chegar lá como a professora da levedura. Mas eu acho que é muito mais nesse tempo de mercado mesmo que a gente tem, né? Tudo que já foi possível aprender. E dando essa ferramenta, o que a gente espera é que na hora que essas pessoas saiam no mercado, elas, tendo esse conhecimento, elas também consigam perguntar, porque eu acho que uma das questões que a gente fala, né? Se você não sabe o que é, você não sabe o que perguntar. Então, se a gente ensinando e o cliente, né? Depois essa pessoa vai ser um cliente futuro, mesmo que não seja com a Aleris, mas com outro, ele vai saber exatamente o que perguntar. Né? Então, acho que é muito mais essa dinâmica aí que a gente está construindo, né? Essa jornada do conhecimento. Que eu acho que a academia ela acaba focando muito, tradicionalmente, nos elementos principais da nutrição. Né? Você aprende aminoácido, minerais, água, proteína, gordura, enfim, Milho, carboidrato, milho, soja. E a gente, hoje, o mercado tem tantos aditivos, tantas compostos para aperfeiçoar, né, a performance animal, e é tratado muito pouco disso até hoje. Então, a forma como o profissional hoje aprende, ele vai para o mercado, vai trabalhar em empresa e, dependendo das empresas que forem visitar ele para oferecer tecnologias, ele acaba aprendendo um pouquinho de um pouquinho de outro, e assim vai. A nossa ideia é talvez inverter um pouco isso, né? Vamos agregar desde a base para eles já chegarem um pouco mais preparados sobre um leque de tecnologias que existem
dos quais a gente tem uma parte delas e a gente quer transmitir. Não, a gente não vai à universidade vender produto, né? A gente vai compartilhar conhecimento mesmo e ajudar na preparação. No momento do compartilhamento da informação, né? Então eu acho que você está Exatamente. pensando de forma contemporânea, não é isso? É nessa linha. Um agregar, se a gente puder, né? Na formação das pessoas. Quer ver? Aqui tem uma pergunta maravilhosa aqui. Por que o mercado tem tantas explicações diferentes quando se fala de leveduras? Então, essa é uma boa pergunta, né? Eu acho que assim, compartilhando um pouco da minha história, né, que eu comecei falando aqui no início, quando eu vim até a Leres, né, conversei com o Daniel e era pra gente falar sobre leveduras, e de novo, eu achando que eu entendi alguma coisa, era muito... Eu já fui uma pessoa que recebia esses fornecedores, né? Então eram muitas explicações para uma coisa que depois a gente vê que é bem mais simplista, que eu acho que é isso que a gente está falando. Né? Existem processos, lógico, mas não existe uma mágica ali para sair uma cepa especial ou um excesso de, enfim, de algum componente, né? Alguma coisa que seja muito diferente do que um processo bem feito, né? E aí, nessas minhas interações com os clientes, desde o início, o que eu via muito era isso, né? Esse tipo de pergunta, igual eu falei, né? Que tem que saber perguntar. Então, o tipo de pergunta, às vezes, que eles faziam, eu falava assim, gente, puxa, realmente tem muita ainda informação que não condiz na hora que você entende bem de processos. Então, eu acho que é um misto de, respondendo a sua pergunta, é um misto de às vezes... uma falta de conhecimento, que pode ser mesmo, né? Ninguém é obrigado a saber de tudo no detalhe. Mas, ao mesmo tempo, essa falta de conhecimento gerou algumas outras iniciativas, que igual eu comentei também, às vezes, de marketing, e que a gente falou outras vezes desde o início, de que um produto tem coisas ou muito especiais ou que serve para tudo, né? Então, eu acho que, assim, eu me deparei muito com isso, e, de novo, né? Eu acho que o Daniel, desde quando ele começou a Leres, foi muito nesse intuito, né, de colocar as coisas, né, de uma forma mais direta mesmo, né, tanto nas explicações como nas aplicações. Bom, eu não sei agora essa pergunta para quem fica melhor, talvez por o Daniel e a Adriana pode também falar um pouquinho. O que vocês aconselham, né, que todo fabricante deveria fazer para não confundir o uso de leveduras e as suas funções? Uma pergunta muito boa essa também. Sim, bom, essa pergunta está bem relacionada com a anterior, né? Essa pergunta, na verdade, é para quebrar um pouco o padrão de abordagem que existe hoje. Tá. Acho que se a Adriana me permitir, eu acho que faltam algumas coisas. Ou por que existem tantas explicações diferentes, né? Na sua pergunta anterior, dificuldade de análise de produto. Né? Existem aditivos, metionina, lisina, fontes de aminoácido, tal, que existem análises laboratoriais muito difundidas, em muitos lugares que podem testar. É fácil você saber e conseguir entender o que um produto faz e se o outro compara ou não. A levedura não é bem assim. Você não tem uma análise direta, testei esse é isso. Então, por isso que a gente trabalha. Tem laboratório nos Estados Unidos que faz um tipo de análise que a gente consegue entender uma parte da resposta. Aí tem outro na Europa, tem outros no Brasil. Então a gente forma uma junção de coisas para dizer, essa levedura é uma parede celular mesmo, ou é uma autolisada mesmo, a potência está diluída, não está. Porque infelizmente é um produto que você olhando, ele é um pó. Você não consegue olhar ele e falar, isso aqui é levedura inativa, isso é autolisado ou parede, eles parecem iguais. É microscopicamente, com um aumento de 4.000 vezes, que você consegue começar a ver essas diferenças físicas que o processo que é aplicado diferenciam. E isso, bom, essa é a primeira dificuldade. Às vezes nem as próprias empresas de levedura testam isso. Entendi. E às vezes testa, não chega no vendedor. A gente conhece, tem muita pessoa boa da área comercial, de outras empresas aí, que você começa a entrar numa discussão mais técnica, eles não foram instruídos e treinados para isso. Que eu acho que é por ser muito técnico, se a gente entra em uma conversa profundamente técnica com o cliente, acaba perdendo interesse, né? Você perde existe um link técnico comercial muito forte na hora de você falar de um produto desse tipo. Então eu acho que eles não são nem treinados para não deixar a conversa para esse lado ou para o cliente, indo para a sua próxima pergunta, acabei de treinar o cliente para fazer pergunta. Na próxima, não sei se eu vou ganhar. E a gente não está muito preocupado com esse tipo de... Na verdade, a gente quer. A gente se preparou para
A gente quer ser a melhor opção em levedura ou nos produtos que a gente trabalhar para o cliente elegir. A gente, pesquisa e desenvolvimento, tudo foi baseado nisso. Então, por que a gente vai ter medo de ser comparado, né, cara a cara com o concorrente? Por isso que a gente abre, olha, a gente testa isso nesse lugar, a gente testa isso no outro lugar, a gente testa isso no outro lugar. Manda fazer análise. Já fizemos uma amostra cegas também. Ó. Quer comparar 5 caras aí, 5 produtos diferentes? A gente banca. Manda pro laboratório. Se o nosso produto der melhor, você dá a oportunidade da gente participar, ser mais um fornecedor da sua empresa. Isso é uma coisa que quebra barreira, porque você não tem o que perder. Então, indo para... Sobre a segunda, a última pergunta, né, do que você fez, eu acho que assim, eles têm que estar... Os consumidores, os compradores de levedura têm que estar cientes, assim. A fonte de fermentação, a fonte de onde a levedura está vindo, é o primeiro fator a ser avaliado. Se ela está buscando uma levedura que é proveniente de fermentação de cerveja, se é de uma fermentação primária, onde a fermentação, o propósito é a própria levedura crescer, ou se ela vem de uma fermentação de etanol de cana, que são as 3 grandes fontes, os 3 fluxos industriais que geram a levedura que podem ser usadas em nutrição animal. Cada um desses tem um perfil diferente. Então, por exemplo, para PET, a levedura de cerveja ela tem um efeito melhor como palatabilizante do que as outras. Esse já é um efeito mais perceptível, porque o animal come, na hora ele sente uma diferença e estimula ele a comer. Agora, quando a gente pensa em saúde intestinal, não tem paladar. É lá, como é que você vai enxergar lá? Né? Então, acho que o compromisso das empresas que vendem levedura tem que ser, eu vou te explicar como que o meu produto age ali, a diferença dele para o outro composto e tudo mais. Então, a origem da levedura é o primeiro passo e as garantias que o fornecedor dá são o segundo passo. Essa garantia desde assim, ó, meu processo é sempre igual, eu não tenho variação, não é feito uma hora assim, uma hora do outro jeito. Então, se é de etanol de cana, o produto tem que ser sempre de etanol de cana, feito sempre no mesmo processo, para padronizar e que o produto final seja sempre uniforme. Coisa que esse é a grande dificuldade do Brasil, são tantas usinas que de uma para outra acaba tendo muita oscilação. Com certeza. Então o desafio você tem que ter um parque de produção pequeno e que mantenha as características similares de fermentação para que o produto final seja similar. E é possível, né? Mas é um trabalho grande, a gente tem mobilizado esforço grande não só com o cliente, como com usina de etanol também, para falar, olha, a importância de cuidar da fermentação, de ter um produto bom, porque a gente consegue chancelar esse produto do Brasil em muitos países do mundo dos mais exigentes. Mas o processo é difícil, porque o Brasil criou uma imagem por essa diferença tão grande e a falta de transmissão de informação para o cliente final gerou uma percepção, do Brasil é resíduo. Né? Eu compro quando eu tiver que comprar. E, na verdade, o Brasil, essa levedura de etanol, em certos aspectos, ela é muito melhor do que qualquer outra. Ela só precisa ser constante e bem trabalhada. Muito bom. Gente, tem alguma pergunta que eu não fiz e vocês gostariam que eu tivesse feito? Não sei. Não, eu acho que o objetivo hoje era justamente falar de uma forma mais geral, né? De processos, do porquê que a gente está aqui, né? Qual que é o nosso... E onde que a gente está querendo chegar. Sem entrar muito em detalhe de produtos mesmo, né? Espero a gente ter outras oportunidades aí para falar mais detalhadamente de produtos e aplicações, né? Eu acho que de forma geral a mensagem final era muito mais para que as pessoas entendam como que a Leris está se estruturando hoje e qual que é a nossa... Deixar claro qual que é o nosso objetivo mesmo, né? Essa questão de transmitir a transparência, de trabalhar com qualidade, de oferecer opções, né? E junto dessas opções, esse conhecimento para que o próprio cliente consiga também definir o que ele quer, né? De acordo com a sua realidade. Eu acho que era muito mais por isso aí. Daniel? Eu acho que é isso, a gente poder transmitir um pouco, né? Aumentar a difusão que a gente tem desse nosso viés e o nosso compromisso de trazer mais informação, né? Saber que a levedura não é a bala de prata que nenhum tipo de levedura vai resolver todos os problemas. Como qualquer outro aditivo, para usar uma levedura e ver efeito é preciso que uma série de outras coisas estejam em curso já funcionando, né? A granja
ou precisa estar numa condição sanitária legal, uma condição climática controlada. Os ingredientes que são usados na nutrição precisam ser selecionados, fornecedores bons, e aí o animal já tem uma condição boa de se desenvolver e você estimula isso. E em pet é a mesma coisa, né? Tem uma explosão de fábricas pet no Brasil também, mas como todo cenário, como todo setor, né, tem umas que tem um zelo muito maior que as outras. Então é importante a gente saber que assim, o preço no saco de ração do nosso melhor amigo em casa, às vezes ele é muito mais alto, não pelas razões certas, e às vezes porque ali tem um cuidado, né? A gente trabalha com animais que têm deficiências renais, às vezes deficiências intestinais, de acúmulo de gordura, e a gente precisa saber que assim, tem fabricantes de ração pet muito comprometidos com a saúde, e nesses cenários é que a gente pode ajudar, né? Tem rações que usa certas fontes de proteína, que às vezes usar a levedura dentro, né? Não adianta você ter 99% da ração questionável e querer que 1% ou 0,1% de levedura vá fazer. É uma abordagem, né, ampla, e a gente tenta se envolver de uma maneira mais ampla com os fornecedores dos outros ingredientes também, como uma cadeia mesmo de mercado, né? A gente difundir conhecimento entre todo mundo. E acho que o podcast esse episódio é uma pequena parte desse quebra-cabeça que a gente está tentando montar. Muito bom, muito obrigado então pela entrevista com vocês. Estou muito feliz por estar estreando com vocês. Episódio 1 aqui da Leris Nutrition. E, gente, é o seguinte, fique ligadinho, porque vai vir muita coisa boa por aí para você expandir seu conhecimento, expandir sua consciência a respeito não só da nutrição animal, mas outros aspectos que compõem o que a Leris produz. E aí é o seguinte, esse aqui foi o episódio Desmistificando a Levedura. Então fique ligado nos próximos episódios aqui da Leris Nutrition, a gente se vê.